feijão. Originário da América do Sul e México e Guatemala, o feijão é um dos principais alimentos da população brasileira, especialmente a de baixa renda. Na maioria das regiões produtoras, predomina a exploração do feijoeiro por pequenos produtores, com uso reduzido de insumos, obtendo-se baixas produções. Na Bahia, as principais zonas de produção estão no semiárido e na zona de tabuleiros, onde destacam municípios de Irecê, Ribeira do Pombal e Barreiras, como centro de comercialização. O Brasil produz cerca de 2,6 milhões de toneladas de feijão comum, com produtividade média de 732 kg por hectare. Em áreas irrigadas, a produtividade alcança 3.000 kg por hectare. O grão feijoeiro é utilizado na alimentação do homem na maioria das ocasiões, de modo obrigatório, no cardápio diário. Cozido, ele é consumido em mistura com arroz e farinha, em saladas frias, transformando em pastas, tutu ou ainda como feijoadas. O grão pode servir como componente de rações animais, bem como a planta pós-colheita. Restos de cultura podem ser incorporados ao solo, para melhoria das suas condições físicas. Clima tropical, com temperatura média de 25 graus centígrados, com chuvas de 100 milímetros mensais, bem distribuídos. Solos férteis, argiloso arenoso, bom teor de matéria orgânica, bem arejados, pH em torno de 6, 6,5. O feijoeiro é uma planta exigente e não deve ser plantado no mesmo terreno por mais de 2 anos seguidos. Restos da cultura anterior devem ser incorporados ao solo e nunca queimados. Para correção de acidez, solo e adubação, amostras de solo devem ser enviadas a laboratórios para orientar quantidades, tipos de corretivo e adubo e épocas de sua aplicação. Plantio e manejo do feijão. Planta anual um pouco pubescente de caule fino que pode atingir até 60 cm de altura ou possuir hábito de trepadeira, atingindo assim 3 metros de extensão. As folhas são compostas por 3 folíolos, sendo um terminal e 2 restantes laterais e opostos. O fruto é uma vagem de comprimento, variável de 10 a 20 cm, reta ou curvada, contendo numerosas sementes de cor e formato de acordo com a variedade. Há assim feijões brancos, amarelos, vermelhos, pardos, róseos, pretos e pita LG. Características da flor: flores hermafroditas e dispostas em racimos auxiliares, muito mais curtos que as flores. Apresentam cálice verde e a corola é composta por 5 pétalas, de coloração branca, amarelada, rosada ou violácea. O feijão é alimento típico do prato brasileiro e que é responsável pela maior parte das proteínas que ingerimos. Apesar de sua importância, a produção não tem acompanhado o consumo e nem produtividade tem aumentado de modo significativo, estando longe da alcançada pelos produtos chamados de exportação. O feijão ainda tem uma especial importância pelo Brasil, não só por ter sido o maior produtor e consumidor mundial, mas também por ser uma das principais fontes proteicas de nosso povo, além de, é claro, fazer parte do prato brasileiro, juntamente com o arroz, bife e batata frita. O cultivo do feijão. O feijoeiro comum é uma planta que deve ser cultivada em regiões ecologicamente favoráveis ao seu desenvolvimento, com temperaturas ao redor de 21 graus centígrados. Não deve haver excesso de água nem deficiência, sendo ideal que a precipitação pluviométrica atinja aproximadamente 100 milímetros mensais, bem distribuídos durante o ciclo da cultura. O feijão pode ser produzido em 3 épocas. Cultivo de feijão das águas é aquele em que o plantio se faz nos meses de agosto e setembro, sob condições normais, acompanhando o início da estação chuvosa. Cultivo de seca é aquele efetuado nos meses de janeiro e fevereiro, sob condições normais, quando se pode contar com o índice de chuva para o desenvolvimento inicial das plantas. Havendo oscilações climáticas, como falta de excesso de chuva, o plantio poderá se exceder até os meados de março e a cultura dessa época está menos sujeita a doenças e colheita geralmente se dá um tempo seco e com produto é de boa qualidade.
cultivo do inverno é chamado aquele cultivado nos meses de maio e junho. O feijão de inverno pressupõe a presença da irrigação para garantir a produção e elevado rendimento. O feijoeiro não se desenvolve bem em solos encharcados, ácidos, sendo preferência às terras boas e leves. Devem ser evitados os terrenos muito inclinados porque seu cultivo favorece a erosão. A conservação do solo e a rotação de culturas são outras práticas que devem ser feitas, visando a melhoria das condições físicas, químicas e sanitárias do terreno. O preparo do terreno para o plantio geralmente é constituído por aração, gradagem. A operação pode ser feita com tração mecânica ou tração animal. É necessário para o produtor conseguir o melhor preparo possível do terreno, deixando livre de torrões, raízes ou restos de culturas, que prejudicam a germinação. Um bom preparo depende também das condições de umidade, pois quando o terreno se encontra muito seco ou muito úmido, ele fica deficiente. Uma aração feita a 20-25 cm de profundidade e posterior gradagem, além de permitir o início do desenvolvimento da cultura livre das sementeiras das plantas daninhas, favorece a infiltração da água no solo. Gradeado o terreno, o plantio deve ser feito logo em seguida, sendo que os buracos de plantio não devem ser profundos, aproximadamente 5 cm, cobrindo-se as sementes com pouca terra. O espaçamento tem que ser de 50 a 60 centímetros entre fileiras, semeando-se de 15 ou 12 sementes por metro de canteiro. A população ideal é aquela correspondente a 10 plantas adultas por metro de linha. Aqueles espaçamentos, além da economia de sementes, facilitam os tratos culturais da lavoura. O emprego de sementes melhoradas é praticado que deve ser utilizado pelos produtores de feijão. A quantidade de sementes é de grande importância nessa lavoura, já que elas podem transmitir diversas doenças. Por esse motivo, o agricultor deve evitar o uso de parte de sua colheita anterior para o plantio. Correção e adubagem do solo. O solo, quando não apresenta um suprimento adequado de nutrientes que permitem elevada produtividade, deve ser melhorado com a utilização de corretivo e fertilizantes. A primeira medida a ser tomada, tanto para a adubação como para a calagem, é retirada de amostras de terras da área a ser cultivada para avaliação de sua fertilidade. A calagem deve ser feita de preferência com calcário que contém magnésio e com 60 dias de antecedência do plantio, para que tenha efeito já no primeiro ciclo. Para o fornecimento de cálcio e magnésio à planta, empregar calcário dolomítico ou magnesiano. O fósforo e o nitrogênio são os elementos mais recomendados, sendo o potássio, a maioria dos casos, indispensável. De maneira geral, se recomenda a adubação com fósforos e potássio. Deve ser efetuado nos sulcos de plantio ao lado e abaixo das sementes. O nitrogênio é usado em cobertura distribuído em filete ao lado da planta, 15 a 25 dias após a emergência. Tratos culturais. Manter a lavoura limpa, capinar o terreno com frequência, controle das ervas daninhas, controle de doenças e pragas. Às vezes, uma doença num determinado ano pode ser predominante numa região, causando grandes prejuízos e no ano seguinte não acarretar danos à produção. Já as pragas atacam mais e cada uma de uma maneira diferente. Doenças e pragas. As doenças continuam a ser uma das maiores responsáveis pelo baixo rendimento da cultura do feijoeiro, até o momento. As culturas estão sujeitas a perdas causadas por doenças de fungos, bactérias, vírus ou nematóides. Essas perdas serão maiores ou menores em função de diversos fatores, entre eles a temperatura, umidade relativa do ar e condições inergentes à própria planta, podendo certas doenças causarem maiores prejuízos que outras. Alguns problemas têm sido verificados na colheita, pois às vezes acontece de perder parte ou quase toda a produção devido às chuvas, com o produto apresentando alta umidade e, portanto, de fácil deterioração. A colheita deve ser feita quando as hastes estiverem em estágio adiantado de secagem e quando a maioria das folhas estiverem caídas. Neste ponto, as vagens já estão secas, com a coloração amarelo pálida. Quando a proteção está difundida, a utilização das trincheiras,
que fazem serviço de modo eficiente e econômico. Entretanto, há ainda os que utilizam quando no terreiro a bateção à vara, ou mesmo da passagem do trator de rodas por cima das plantas. Colhido como material, esse pode ser deixado no campo ou levado para o terreiro completar a secagem. Em sequência, procede a trilhagem por dois sistemas. Trilhadeira acoplada ao trator, cuja alimentação é feita manualmente ou no campo ou no terreiro. Máquina recolhedor que levanta o feijão e procede a trilhar. Atualmente existe no mercado arrancadores para 4 linhas e máquinas recolhedoras de grande porte. As máquinas recolhem o feijão que depois de debulhado é limpo e entregue ensacado. O armazenamento deve ser feito em lugar escuro e ventilado, pois o feijão não pode ficar exposto à luz nem ao calor, porque perde a quantidade em pouco tempo. Ao concluir esse trabalho, entendi que o feijão, assim como outras culturas, necessita de cuidados específicos desse plantio até a colheita. O feijão é muito importante tanto na economia como no desenvolvimento do país, pois com ele os agricultores produzem para alimentar o país e para exportação. O plantio do feijão pode ser feito tanto de forma rudimentar como para a agricultura de subsistência, como de forma avançada, que é o caso da agricultura de precisão. O manejo é necessário para que o feijoeiro expresse mais produtividade, fazendo com que produza mais em menos espaço.